Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 7º ano do Colégio Emaús. 7º ano, essa aula será uma revisão para a prova de vocês, tá bem? Vamos iniciar a nossa revisão, então, falando um pouquinho sobre a África e a escravidão. Sabemos que o continente africano é um continente extremamente diverso, né? Atualmente ele é composto por 54 países e a divisão atual do continente africano, ela foi estabelecida pela partilha que aconteceu da África entre os países europeus. Então, a configuração atual do continente africano ela é fortemente influenciada pela interferência europeia no continente desde o início, desde o século XVI até o século XX. Muitos países, inclusive, só conseguiram a sua independência em relação a algumas potências europeias já no século XX, na segunda metade do século XX, inclusive. A partir do século VII, com a conquista do norte da África pelos islâmicos, foram criadas as rotas transsaarianas, rotas comerciais. Foi no século VII, inclusive, pessoal, que surgiu a religião monoteísta islâmica, fundada por Maomé, e neste período em diante, então, houve a expansão do islamismo pelo mundo, atingindo o norte da África e também atingindo o sul da Europa e também a Península Ibérica. Na Península Ibérica, os mouros eles foram expulsos através da Guerra da Reconquista. Essas rotas transsaarianas pelo deserto de Saara, de comércio de escravizados, Então, com a chegada dos islâmicos no norte da África, iniciou uma rota comercial transsaariana com o comércio de vários produtos, dentre este comércio era realizado o comércio de escravos. Africanos escravizados também eram comercializados na rota oriental, pelo Oceano Índico e pelo Mar Vermelho. O comércio transsaariano de vários produtos e de cativos impulsionou a escravização. Entre os séculos VII e XVI, acredita-se que mais de 7 milhões de africanos, entre homens, mulheres e crianças, foram capturados, aprisionados, escravizados e levados para outras regiões da África, Oriente Médio, América e Ásia. A chegada dos europeus no século XV vai impulsionar o comércio de escravizados, por meio das feitorias que os europeus vão estabelecer ao longo das costas marítimas do continente africano, tanto no lado Atlântico quanto no lado Índico, quanto no Oceano Índico. A partir daí, então, vai estabelecer uma rota comercial pelo Oceano Atlântico, com o comércio desses africanos para o continente americano. Essa ocupação dos europeus nas costas marítimas do continente africano ficou conhecida como processo de roedura ou a roedura continental, conforme a gente pode observar aqui através deste mapa. Pontos de comercialização de pessoas escravizadas ao longo da costa litorânea da África, séculos XV e século XVI. Então, esse processo de ocupação aqui do continente africano, ao longo do Oceano Atlântico e também do Oceano Índico, ficou com a instalação de feitorias, que eram pontos comerciais, ficou conhecido como roedura continental. O transporte dos africanos escravizados até a América Portuguesa era feito em embarcações chamadas cumbeiros ou navios negreiros. Eram embarcações extremamente precárias. Nessas embarcações vinha uma quantidade enorme de africanos e muitos acabavam perdendo a sua vida durante o trajeto. Era uma viagem longa, eles não tinham alimentação, não tinham higiene também, viajavam em condições desumanas. A maioria dos escravizados eram de origem banta, capturados nas regiões dos atuais Congo, Angola e Moçambique, e também sudaneses, originários dos atuais territórios da Nigéria, Daomé e Costa do Marfim. Durante quase 400 anos, africanos e seus descendentes serviram de mão de obra nas lavouras de cana-de-açúcar e café, na exploração do ouro, nas atividades urbanas e em muitas outras funções, vivendo diversas formas de violência em seu cotidiano. Quando esses africanos chegavam no território que hoje pertence ao Brasil, eles eram enviados para locais onde seriam leiloados
ou onde seriam vendidos. E na maioria das vezes, eles eram separados de suas famílias ou separados de suas comunidades, que eram aquelas pessoas que tinham costumes próximos, né? Os africanos eles resistiam à escravidão de várias maneiras. Fugas, furtos, incêndios e destruição das plantações eram algumas das manifestações de sua rebeldia contra os trabalhos forçados e a violência praticada pelos senhores e feitores, que os vigiavam noite e dia. Antes do uso da mão de obra escravizada africana, os portugueses tentaram utilizar a mão de obra indígena, mas não obtiveram muito sucesso. Então, viram no comércio de africanos uma maneira também de enriquecimento. Então, o comércio de africanos tornou-se, naquela época, para os portugueses e para aquelas pessoas que realizavam este comércio, uma forma de enriquecimento. Dentre essas formas de resistência também, nós não podemos nos esquecer de citar a fuga coletiva com a formação de quilombos, com destaque para o quilombo dos Palmares, que foi um dos mais importantes quilombos, né, fundado no estado atual de Alagoas e que foi destruído pela coroa portuguesa, que teve como um importante líder Zumbi dos Palmares. As práticas culturais como a capoeira, as danças, as festividades, os cultos e as irmandades religiosas negras foram muito importantes para reafirmar as culturas africanas. E essas práticas culturais, por mais que elas fossem executadas também de maneira sigilosa, era também uma forma de resistência contra o sistema escravocrata. Neste mapa aqui nós temos o comércio de africanos escravizados na América Portuguesa, nós temos as principais rotas comerciais dessas pessoas que eram trazidas à força da África para o Brasil. Os principais locais de desembarque eram São Luís, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, sobretudo, para o trabalho na extração minerária. A América Portuguesa foi a principal compradora de africanos escravizados. Os cerca de 4 milhões que aqui desembarcaram até o século XIX representavam mais de 1/3 do total capturado e retirado da África. A produção açucareira na América Portuguesa. A produção do açúcar foi uma atividade complexa que envolvia amplo volume de recursos para a compra de africanos escravizados e para a construção e compra dos equipamentos dos engenhos, onde era produzida a cana e o açúcar. Lembrando que o açúcar ele era um produto extremamente valioso para a Europa naquele período, né? E que entrou em declínio. Já no século XVIII houve a crise açucareira em função da concorrência com o açúcar que era produzido nas Antilhas. Os holandeses tiveram importante participação neste processo de fabricação do açúcar. Eles financiavam a instalação da empresa açucareira na colônia com os equipamentos, construindo os engenhos e, em troca, eles comercializavam o açúcar na Europa. Na sociedade açucareira, nós tínhamos duas classes sociais bem definidas, né? Que eram os senhores de engenho, que concentravam riquezas e poder por meio de terras, por meio de escravizados e por meio das instalações de engenho, e tinham também os escravizados indígenas e principalmente africanos e afrodescendentes. Os escravizados eles formavam a base econômica dessa sociedade. Eles eram responsáveis por quase todo o trabalho braçal executado na colônia. No meio entre os senhores de engenho e os escravizados, nós vamos ter uma pequena camada mais diversa, composta por comerciantes, por artesãos também. O engenho, gente, ele pode denominar tanto o local específico onde o açúcar ele era produzido, ou também toda a propriedade. A casa grande, a senzala, o canavial, a capela. O engenho propriamente dito, onde o açúcar era fabricado, ele era composto de moenda, local onde se moía a cana para extrair o caldo, a casa das caldeiras, onde o caldo ele era transformado em melaço, e a casa de purgar, onde o melaço ele era transformado em blocos de açúcar. Outras atividades também eram desenvolvidas durante a sociedade açucareira, né, durante o período açucareiro do Brasil colonial.
atividades como a produção de aguardente de cana, também chamada de jeribita ou cachaça, e rapadura, a produção de fumo, o tabaco, a produção de algodão, a extração das drogas do sertão, além também da criação de gado, a pecuária. O gado ele era muito utilizado nas proximidades do engenho, ele era muito utilizado também no engenho, porém, com o passar do tempo, foi se tornando uma atividade própria, né, uma atividade independente da existência dos engenhos. E a pecuária ela foi extremamente importante para a ocupação e o povoamento da região do Nordeste Central, né, para o povoamento do interior do Nordeste. Os holandeses no Brasil. Durante a União das Coroas Ibéricas, a Espanha, em guerra com a Holanda, proibiu as relações comerciais da colônia com esse país. Então, para enfrentar toda essa proibição, gente, os holandeses, os comerciantes holandeses, eles fundaram a Companhia das Índias Ocidentais em 1621. O objetivo dessa empresa era apossar-se dos domínios ibéricos na América e na África. Vamos lembrar que a Holanda ela tinha toda uma relação comercial estabelecida com Portugal. Quando forma-se a coroa, quando acontece a união das coroas ibéricas, a Espanha começa a dominar, a administrar o Brasil colonial. Então vai haver aí esse revanchismo. Em 1624, a Companhia das Índias Ocidentais invadiu Salvador, na Bahia. Porém, o exército espanhol na época conseguiu expulsar os holandeses do território do Brasil colonial. 5 anos depois, os holandeses ocuparam a região de Olinda e Recife, onde eles permaneceram por mais de 20 anos. A Companhia das Índias Ocidentais havia nomeado então o conde Maurício de Nassau para governar a região. Durante sua administração, os holandeses, aliados aos senhores de engenho, dominaram o litoral desde o atual estado do Maranhão até Sergipe. Durante o governo de Maurício de Nassau também, pessoal, muitos senhores de engenho conseguiram empréstimos para financiar o seu engenho. E também Maurício de Nassau governou em prol dos senhores de engenho, criando uma aliança com esses colonos. A Companhia das Índias Ocidentais, então, para financiar os seus conflitos, decidiu aumentar os impostos dos colonos e cobrar os empréstimos que foram feitos aos senhores de engenho. Entretanto, Maurício de Nassau foi contra essa decisão, então ele foi obrigado a retornar para a Holanda. A cobrança de imposto deixou os colonos muito insatisfeitos, os quais começaram a se revoltar contra a presença dos holandeses no Nordeste do Brasil, o que levou à insurreição pernambucana, que foi um conflito entre colonos e entre holandeses. Este conflito, os holandeses eles foram expulsos definitivamente do Nordeste brasileiro na Batalha da Campina da Taborda em 1654. E quando os holandeses eles são expulsos, eles se direcionam para as Antilhas, onde eles começam a fabricar o açúcar também. Como as Antilhas têm uma proximidade maior com a Europa, o açúcar das Antilhas se torna um produto mais barato. Então, começa a concorrer com o açúcar do Brasil e aí inicia-se na colônia portuguesa, na colônia aqui no Brasil colonial, a crise açucareira. O ouro transforma a América Portuguesa. Diante da crise açucareira, da crise econômica, a coroa portuguesa, então, ela vai financiar a descoberta de ouro pelo território, pelas chamadas entradas, e também vão haver as bandeiras, né, que são expedições particulares, conforme nós já estudamos. Com a descoberta do ouro, então, na região das Minas, vai haver uma mudança do centro econômico da colônia da região Nordeste para a região Sudeste. Inclusive, a capital, que era em Salvador, em 1763, vai ser transferida também para o Rio de Janeiro.
E essa mudança do eixo econômico vai ter como foco principal o estado de Minas Gerais, onde numerosos núcleos urbanos foram criados. Várias cidades também surgiram no estado de Minas Gerais, com o crescimento da população, e essas regiões também elas passaram a comerciar entre si, gerando um mercado interno, né, promovendo uma maior integração entre o território do Brasil colonial naquele período. Neste mapa aqui nós temos as novas vilas e cidades da época da economia mineradora. Surgiram várias vilas, surgiram vários povoados e surgiram também algumas cidades. Os tropeiros, gente, eles tiveram um papel fundamental na formação desses povoados e também na formação dessa relação comercial entre as regiões. Os tropeiros, eles eram responsáveis por fazer o transporte dessas mercadorias de uma região a outra. Os tropeiros eram homens que se deslocavam em cima de mulas, né, fazendo o transporte dessas mercadorias. Lembrando que neste período, na região das minas, não se produzia nenhum outro tipo de produto. Essa região ela dedicava-se apenas à extração minerária. Em 1702, o governo português criou a Intendência das Minas para administrar e controlar a exploração da mineração. Esse órgão distribuía os lotes que seriam explorados, chamados datas, e cobrava dos mineradores os impostos devido à coroa. Todos os mineradores deveriam entregar à intendência a quinta parte do ouro encontrado, imposto que ficou conhecido como o quinto. Para evitar a sonegação, a coroa proibiu a livre circulação de ouro em pó ou em pepitas na colônia e criou as casas de fundição em 1720. Todo o ouro encontrado nas lavras, nos garimpos ou nas areias dos rios devia ir para as casas de fundição, onde ele era transformado em barras, o que impedia o contrabando ou impedia a sonegação do pagamento de imposto. Muito desse ouro que era extraído e enviado para a coroa portuguesa, ele acabava indo para a Inglaterra como pagamento, como forma de pagamento que Portugal fazia à Inglaterra pelos produtos manufaturados. Em 1703, Portugal e Inglaterra assinaram o Tratado de Methuen, que assegurava a livre entrada dos vinhos portugueses no mercado inglês. Então, em função desse acordo comercial também, a produção da colônia de Portugal, da coroa portuguesa, girou em torno do vinho, né? O que acabou prejudicando outros tipos de comércio também. Em troca, a Inglaterra teria a garantia dos mesmos benefícios para seus produtos manufaturados, sobretudo tecidos, no mercado português. O pacto ficou conhecido como Tratado dos Panos e Vinhos. Então, Portugal, para fazer o pagamento de todos esses produtos que adquiria da Inglaterra, enviava grande parte do ouro que era extraído no Brasil colônia. Bom, sétimo ano, finalizamos a nossa revisão. Bons estudos para vocês, boa prova, tá bem? Façam com bastante atenção e lembrem-se, juntos no caminho certo.